Muito bem, algumas considerações iniciais. Semana passada nós começamos o nosso currículo para 2022 aqui na classe de adultos e nós vamos continuar hoje com este assunto, né? Nós, durante esse ano, nós vamos estudar aqui na Escola Dominical, no primeiro semestre, 2 revistas. Eu compartilhei com vocês na semana passada. Uma revista que é uma revista de introdução ao Antigo Testamento, que é a que nós iniciamos semana passada, nós vamos continuar hoje. A Lourdes já fez o pedido destas revistas, acredito que semana que vem vocês poderão receber o material e terão em mãos, aí vocês poderão acompanhar as aulas com o material em mãos e estudar. Por enquanto eu estou compartilhando com vocês aí o arquivo, e hoje eu compartilhei um resumo deste PowerPoint que vai ser apresentado aí também, para que vocês possam acompanhar com os seus aplicativos. A nossa proposta esse ano é que nós voltemos os nossos olhos, 2022, 2023, para o Antigo Testamento e valorizemos aquilo que é tão caro e tão importante para nós, que é a Palavra de Deus, indistintamente importante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aqui no ocidente do mundo, e no século 21, existe uma tendência, vem desde o século 20, de uma hipervalorização do Novo Testamento em detrimento do Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento fosse uma palavra ultrapassada, não útil, uma palavra que foi vencida pela do Novo, e portanto, a gente acaba dando uma atenção maior para o Novo Testamento, o que é um pensamento completamente equivocado, né? Completamente equivocado. E a proposta aqui é exatamente a gente se curar disso, né? E a gente entender o valor e a importância do Antigo Testamento e de seus livros para a nossa fé. Para isso, nós iniciamos então com essa introdução ao Antigo Testamento, que é esta primeira revista que nós estamos usando já, né? E é interessante que o título da revista, ele é para causar esse tipo de sentimento de importância. O título da revista é A Bíblia que Jesus usava, né? Qual era a Bíblia que Jesus usava, que os apóstolos usavam? Era o Antigo Testamento, né? Então, este é um texto introdutório para nós aqui em 2022. A Bíblia que Jesus usava, que é uma introdução ao Antigo Testamento. Depois nós vamos, na sequência, estudar uma introdução ao livro de Gênesis. E quando eu digo uma introdução, é porque nós não vamos, na Escola Dominical, estudar o livro de Gênesis inteiro. Nós vamos ver apenas uma introdução ao livro e um resumo dos 11 primeiros capítulos, que são chamados de os 11 toledotes. Toledotes do hebraico significa inícios, tá? Nós vamos ver esses inícios aqui. Vamos da criação até o mundo depois do dilúvio, até a divisão lá na Torre de Babel das nações e a origem dos povos que estão espalhados no mundo. Nós vamos até esse ponto, que é o início das nações com línguas diferentes. Então são os 11 toledotes que nós vamos ver aqui ainda, se Deus permitir, no primeiro semestre, tá? E daí, a partir do segundo semestre, a partir de agosto, nós vamos entrar numa tarefa que é uma tarefa difícil, longa, que é a tarefa de estudar Êxodo, versículo por versículo inteiro, tá? É o que nós vamos fazer, vamos iniciar em 2022, acho que a gente atravessa 2023 inteiro fazendo isso. Na melhor das hipóteses, a gente consegue terminar até novembro de 23, senão a gente vai entrar um pouquinho ainda de 24. O texto é longo e, concomitante a isso, aí sim, na quinta-feira, já agora, terminando a carta aos Romanos, eu vou iniciar Gênesis. Então nós vamos ter Gênesis na quinta e Êxodo no domingo, não antes dessa introdução que eu estou fazendo com vocês. Então orem por isso. É uma tarefa, digamos assim, pesada, né? Ousada, porque esses textos, eles, embora parecem muito conhecidos, eles na realidade são extremamente desconhecidos de nós. Nós estamos muito acostumados à leitura do Novo Testamento, e muitas vezes a gente faz uma leitura do Antigo Testamento pressupondo que a gente está compreendendo o que está sendo dito, mas nós carregamos na nossa mente cenas de filmes,
de novelas de televisão que já deram uma interpretação que nem sempre é a correta para esses textos, e a gente passa o olho sobre o texto, e aquelas imagens que a gente viu na televisão, elas vêm à mente da gente, e a gente pega aquela interpretação que a gente assistiu, e toca o texto para frente, e nem sempre para observar o texto, e ver o que o texto está realmente dizendo. Lembra que todo tipo de novela, filme, que se propõe a contar alguma passagem bíblica, ela vai esbarrar em dois problemas. O primeiro deles é que, se for para narrar e contar literalmente como aconteceu, é impopular. Então eles vão ter que dar uma arrumadinha para caber no pensamento e na cultura da nossa época. Então já desvirtua a palavra de Deus. Segundo problema, quem compõe essas novelas, esses filmes, precisa colocar um enredo, porque a Bíblia é resumida e não traz os diálogos, né? São poucos diálogos que aparecem na Bíblia. Então, quando alguém vai contar a história de Gênesis, você tem a história, mas você não tem os diálogos. E quando você vai para uma novela, para um filme, o autor, o compositor e o roteirista, ele tem que criar um roteiro, ele tem que criar assunto na boca dos personagens. E aí, que assunto que eles colocam lá? Eles colocam assuntos do nosso tempo, do século 21, na boca de quem viveu 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Obviamente, você tem um desvirtuar, se não é total, é de 99% daquilo que está na Bíblia. Então, a ideia aqui é que a gente aprenda o que a Bíblia realmente ensina no Antigo Testamento. E por quê? Quando eu falo da importância, e eu resumi isso na semana passada, quero só tocar no assunto. Se você não assistiu, volta lá e veja o vídeo da semana passada que nós falamos sobre isso. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles são uma unidade. Embora estão repartidos, duas partes da Bíblia, mas são unidade. Assim como os 66 livros, eles devem ser usados juntos, porque eles formam a unidade do cânon da Escritura, que nós chamamos de Bíblia. O Antigo Testamento, ele fornece a base, a fundação, para o que é dito no Novo. E o Novo Testamento, ele fornece luz sobre o que foi dito no Antigo Testamento. Então, eu preciso os dois textos juntos. Eu preciso do Antigo para entender o Novo, e eu preciso do Novo para entender o Antigo. Então, a leitura da Bíblia, ela não pode se furtar de parte nenhuma da Bíblia. Quando a gente começa, e eu sempre distribuo lá no finalzinho do ano, um roteiro para você ler a Bíblia o ano inteiro. Quando a gente fornece aquele roteiro, a gente pressupõe que quem vai ler a Bíblia vai ler ela inteira. Porque se você adotar, olha, eu gosto mais de ler Salmos e de ler os Evangelhos, olha que maravilha. Mas eu afirmo para você, você não está entendendo o que você está lendo, se você se furtar de ler o todo. Você está pegando o que você acha que está escrito, mas você não está pegando o que realmente está escrito lá. E por último, a título ainda de introdução, especialmente Gênesis e Êxodo, esses dois livros, eles são de uma urgência e de uma prioridade máxima no nosso tempo. Porque a realidade que nós vivemos é muito semelhante da realidade do povo que recebeu originalmente esses dois textos. Não só os dois, né? Mas os 5 livros do Pentateuco. O povo que recebeu esse livro de Gênesis, livro de Êxodo e todo o Pentateuco, eles tinham sido aculturados a um povo pagão, que eram os egípcios, né? Lembra que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos durante aquela peregrinação dos 40 anos no deserto. E durante esse período foi que Moisés foi inspirado por Deus para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. E qual era o propósito de ensinar aquele povo aquilo que está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? O propósito, entre outras coisas, era limpar aquela cultura pagã do meio do povo hebreu. Ou seja, Moisés tinha que fixar na mente das pessoas a existência de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, o propósito de Deus para a vida daquele povo, o modo de Deus agir. E então, literalmente, Moisés está ensinando Deus para aquelas pessoas
que tinham vivido numa cultura que durante 300 anos eles aprenderam que o pó era um Deus, que a rã era um Deus, que o Nilo era um Deus, que a mosca era Deus, que uma serpente era Deus, que tudo era Deus. Uma cultura extremamente idólatra. E negava a existência do único e verdadeiro Deus, que é o Deus Yahvé. E então Moisés tem que construir esse conhecimento de Deus na mente daquele povo. Nós vivemos numa cultura que faz a mesma coisa que a cultura dos egípcios fazia. Desconstrói a ideia de um Deus verdadeiro, absoluto e suficiente, e constrói a ideia de múltiplos deuses. Chegamos ao cúmulo que todo mundo é Deus. Você é Deus, porque você é Senhor da sua própria verdade, é Senhor do seu destino, é Senhor sobre... As pessoas adoram adotar esse termo, você é Senhor do seu futuro. Ou seja, nós vivemos numa cultura de idolatria e extremamente paganizada e de culturas que são completamente avessas a Deus. Eu preciso de Gênesis nesse momento, tanto quanto eu preciso do Evangelho de João, tanto quanto eu preciso de Paulo, eu preciso de Moisés, eu preciso de Gênesis, preciso de Êxodo, e especialmente preciso fixar isso na mente dos mais novos, das crianças e dos adolescentes. Nós precisamos reconstruir esses princípios sólidos das Escrituras a respeito de quem é Deus, qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é o modo de Deus agir. Essa é uma luta que nós teremos que enfrentar e encarar até o fim da nossa história aqui. Então, a proposta nossa para esse ano 2022 e para a sequência é que a gente se engaje nessa batalha de defesa da fé e de ensino da verdadeira fé para os nossos filhos, começando pelo básico, começando pelo começo, como é de bom alvitre que a gente faça, né? Começar pelo começo. Muito bem, na semana passada nós vimos por que estudar o Antigo Testamento, e nós aprendemos que a palavra de Deus, que é chamada nas Escrituras de a lei de Deus, não uma parte, mas toda ela, de forma geral, é a lei de Deus para a minha vida. Nós aprendemos que ela é perfeita, que ela é santa, que ela é pura, e que ela é extremamente necessária para a minha vida, para o meu aperfeiçoamento, para a minha santificação. Continuando nesse mesmo ponto, nós vamos agora usar um outro texto, que é o texto que nós lemos no início, para a nossa segunda aula, que é o Antigo Testamento. Por que estudá-lo? Se em primeiro lugar eu estava fazendo menção de que o Antigo Testamento é a perfeita lei de Deus para a minha vida, e em segundo lugar eu quero entender por que eu devo estudar esta lei, além dela ser perfeita, qual o motivo que eu devo dar uma atenção ao Antigo Testamento. E aí a resposta vem no texto que nós lemos, e eu quero passar isso para vocês. Nós já fizemos essa leitura, quero repeti-la para você nesse momento. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Paulo diz para o seu discípulo Timóteo, pastor em Éfeso: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que eu devo estudar o Antigo Testamento? Porque o Antigo Testamento é a palavra inspirada de Deus, tanto quanto o Novo. Mas aqui, para a gente entender o que Paulo está dizendo, e isso funciona como uma introdução para nós nesse momento, eu preciso lembrar o seguinte: quando Paulo escreveu essas palavras, Paulo está aqui no primeiro século, tá? E ele está escrevendo por volta do ano 50 depois de Cristo, tá? Quando Paulo está escrevendo, aliás, perdão, pulei aqui uma etapa. Paulo está escrevendo, né, por volta do ano 61 e 62, na sua primeira prisão. Paulo está escrevendo para Timóteo, e o que Paulo está chamando aqui de toda a Escritura não é o Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não estava escrito, ok? Veja, ele está se dirigindo para Timóteo. Timóteo era um discípulo seu. O livro mais antigo do Novo Testamento, ou seja, o primeiro do Novo Testamento a ser escrito, foi escrito por Lucas. É o primeiro livro a ser escrito. E esse livro do historiador Lucas, ele foi escrito por volta do ano 52 depois de Cristo.
Se Paulo está pregando aqui e mandando uma carta para Timóteo no ano 61 depois de Cristo, e Timóteo é um jovem pastor, e vamos imaginar Timóteo aqui por volta entre 20 e 30 anos, o que seria muito cabível. Vamos imaginar que 10 anos atrás, Timóteo ainda estava na casa de sua mãe e ainda não tinha começado o seu ministério. Então, de maneira alguma, Paulo está citando, de alguma forma, o que Lucas escreveu. Paulo está tão somente citando o Antigo Testamento. Ele estava escrevendo nesse momento, mas ao escrever parte do Novo Testamento, quando ele faz menção da Escritura, ele está se dirigindo ao Antigo Testamento. Depois, aquilo que ele fala inclui tudo aquilo que ele escreveu e que os outros autores do Novo Testamento escreveriam. Então, para nós que estamos fazendo a leitura hoje, quando eu leio o versículo 16 de 2 Timóteo 3, eu entendo toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. Mas para Timóteo, que está lendo o que Paulo escreveu lá no ano 60, na década de 60 do primeiro século, a quem Paulo está fazendo referência? Ele está fazendo referência ao Antigo Testamento. E o que ele diz sobre o Antigo Testamento? Que toda a Escritura que eles usavam, que Jesus usou inclusive, é inspirada por Deus. E não apenas isso, né? Ele diz que é inspirado por Deus e é útil. E aí ele coloca dois pares, né? Para o ensino e para a correção, para a repreensão e para o aperfeiçoamento na justiça, para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, Paulo está dizendo que o Antigo Testamento é absolutamente útil e suficiente para treinar e para preparar alguém para viver uma vida perfeita e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É claro que o Novo Testamento se soma a isso, porque o Novo Testamento é uma unidade. Mas antes que o Novo Testamento fosse concluído, já era dito a respeito do Antigo Testamento que ele tinha esses aspectos de utilidade e de suficiência. E isso daqui deve ser muito marcante para nós leitores aqui, para que a gente não desvalorize o Antigo Testamento. Por quê? Você acredita no Novo Testamento? Você crê que o Novo Testamento é uma palavra inspirada por Deus? Acredita? Se você acredita, então obedeça ao Novo Testamento. O Novo Testamento diz que todo o Antigo é inspirado por Deus e útil para o ensino, útil para a correção, útil para a repreensão e útil para tornar você perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebe que aqueles que amam e que acabam elevando o Novo Testamento num patamar superior, desobedecem ao Novo Testamento quando leem um texto como esse e não dão a devida consideração e importância para o Antigo Testamento, ok? Então esse é o ponto de partida para nós, e nós vamos seguir aqui a orientação do autor da revista, e como ele dividiu o texto, tá? Primeiro ponto que ele coloca aí para nós, nesta tentativa de responder por que estudar o Antigo Testamento, a primeira resposta que ele dá é que o Antigo Testamento é inspirado por Deus, é por isso que eu devo estudá-lo, porque ele é inspirado por Deus. E é a primeira frase de Paulo aí para nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ok, vamos lá. A pergunta mais importante. Você sabe o que é ser inspirado por Deus? O que essa expressão significa? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Qual o significado disso? O que isso significa? É importante que a gente tenha o entendimento correto sobre isso. A palavra do Novo Testamento que é usada, eu vou citar daqui a pouco ela em grego, que não é o meu forte, então não gosto de ficar fazendo essa citação, eu prefiro escrever, vocês vão ler. Mas a palavra, na língua original, ela significa soprar, né? Significa que o Novo Testamento foi soprado por Deus. Novo Testamento não. Toda a Escritura foi soprada, foi inspirada por Deus. A ideia é que essa inspiração, ela é uma influência sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre os homens que Deus separou para esse ministério, para a transcrição, a inscrição das Escrituras, a fim de que eles registrassem de um modo inerrante, ou seja, livre de erro, e de uma forma suficiente, tudo aquilo que Deus
revelou aos homens tudo sobre a vontade de Deus, constituindo esse registro numa única fonte de norma ou de fé e de prática para a vida do povo de Deus, para a vida do cristão. Então, quando eu falo inspiração, toda a escritura é inspirada por Deus, eu estou dizendo, Deus de uma forma sobrenatural, Ele soprou esta palavra, Ele lançou esta palavra sobre o coração e a mente de homens que foram resguardados pelo Espírito Santo de Deus de cometerem erros internamente, para que eles fizessem um registro fiel da Escritura, de forma suficiente e inerrante, para que ela fosse para nós a nossa única regra de fé e prática. É uma grande obra, é uma baita obra, é um milagre, é impressionante o que Deus fez, até porque não foi um homem só, mas Deus usa vários autores para fazer esta obra, para realizar esse ministério, para realizar esta missão. Mas, vamos lá, se a gente trouxesse apenas uma definição e encerrasse o assunto e fosse simples de resolver, beleza, mas o problema é que vão surgir aí as teorias a respeito de como essa inspiração funciona, tá? E a gente vai dar uma olhadinha nisso. Antes, porém, Marcelo, pode falar. Tá, eu vou pedir para um dos diáconos ficar com o microfone, que daí o próximo vocês levam lá, senão eu vou ter que repetir toda vez a pergunta. O Marcelo, uma das pessoas que está aqui conosco, está perguntando como eu refutaria um cristão católico que diz que o texto daqueles livros que foram acrescentados à Bíblia católica são inspirados também, uma vez que é uma coisa subjetiva, porque eles não poderiam alegar o mesmo. Bom, duas respostas. Uma exige um pouquinho de paciência. A primeira resposta é: eu vou tratar esse assunto pormenorizado com vocês. É uma das nossas lições, então vou pedir para você aguardar que eu vou falar bastante sobre isso. Se eu entrar nesse assunto agora, eu me conheço, eu vou levar os próximos 45 minutos para falar sobre isso. Mas, também para não deixar você sem nada, Marcelo, sem nenhuma resposta, veja que existem muitos critérios, e esses critérios foram usados lá no primeiro, segundo e terceiro século, na formação do cânon, para se estabelecer a inspiração de um texto. Não é simplesmente assim, olha, eu leio, acho inspirado, então é palavra de Deus. Tem muita gente que lê jornal e fica inspiradíssimo para começar um dia, e poderia dizer, olha, Deus falou comigo no jornal. Então, assim, esse argumento é um argumento que valeria para tudo, né? Eu li Camões e fiquei inspirado, deveria estar na Bíblia. Eu li, esse daqui, eu li Paulo Coelho e me senti inspirado, deveria estar na Bíblia. Então, esse argumento, na realidade, esse questionamento é um questionamento vago, vazio e de fácil refutação. Quer dizer, não é a opinião de uma pessoa ou de 2 ou 3 que determinaram se um texto era inspirado ou não. Muitos elementos dentro da hermenêutica, eles são requeridos para você conferir inspiração a um texto. Entre eles, vamos lá, ele tinha que ter, para estabelecer a canonicidade, que é assim que chama, de um texto, ele tinha que ter, no caso dos textos do Novo Testamento, tá, que são os textos em debate. Deixa eu voltar um pouquinho mais, são tantas coisas, mas deixa eu voltar um pouquinho mais. O Antigo Testamento, nos tempos de Cristo, estava fechado já. Jesus usou o Antigo Testamento. Era a Bíblia que Jesus usava, nós acabamos de ver isso aqui. A Septuaginta, que são esses 39 livros do Antigo Testamento, já estavam encerrados, fechados e determinados na época de Cristo. Ponto. Onde é que a Igreja Católica, no século 17, inseriu novos livros? No Antigo Testamento. Ora, se o Antigo Testamento estava deficiente, então o próprio Cristo lá atrás errou. Se Cristo errou, Ele não é Deus. Se Ele não é Deus, acabou tudo. Então é muita ousadia, é muita ousadia papal, né, dizer que o Antigo Testamento estava deficiente, estava faltando alguma coisa. Segundo, então vamos lá,
os livros do Novo Testamento, que são os mais questionáveis sobre a sua inspiração, porque foram formados no primeiro século, para que eles entrassem no cânon das Escrituras, fizessem parte do Novo Testamento, eles tinham que ter assinatura apostólica, ou seja, eles tinham que ter ou a autoria de um apóstolo, ou tinha que ter a validação por parte do colégio apostólico. Ou seja, no primeiro século, quem não era apóstolo, que escreveu, tinha que ter sido aceito, o texto tinha que ter sido usado e validado por um apóstolo nas igrejas que os apóstolos plantaram ou pastorearam. Esse era um ponto. Terceiro, tinha que ter harmonia com o restante das Escrituras. E aí vou te adiantar, os acréscimos feitos pela Igreja Católica no século XVII, no Concílio de Trento, não tem harmonia com o restante das Escrituras. Por exemplo, você não vai achar em 66 livros da Escritura, dessa que você usa, você não vai achar um único texto que te ensine a fazer oração por mortos. Mas nos que foram acrescentados você vai encontrar. Você não vai encontrar nenhum texto que defenda o clericalismo, ou seja, que ainda exista pessoas que fazem mediação entre você e Deus, porque nós só temos um único e suficiente mediador hoje, que é Cristo. Nesses acréscimos você tem. Ou seja, esses acréscimos que foram colocados na Bíblia, eles não se harmonizam com todas as Escrituras. E aí você já tem o principal argumento contra a inspiração deles. Como pode uma mesma mente, que é a mente do Espírito, que é perfeita, se contradizer quando ela transmitiu isso para os seus escritores? Tá? Mas eu ainda vou dar vários outros argumentos sobre esse ponto, que este é um assunto que eu trato bastante com a classe de novos membros. Quem faz a classe de catecúmenos conosco, na nossa classe, a gente gasta um tempão falando sobre isso. Eu ensino para eles qual foi a história desse acréscimo. Esse acréscimo foi, e aí, adiantando também isso para vocês aqui, esse acréscimo foi muito mais um acordo político do que uma questão de religião e de fé. O Concílio de Trento, ele inclui isso daí, porque havia um movimento dentro da Igreja Católica, que foi chamado de Contra-Reforma, que é um movimento que acontece depois da Reforma Protestante, que tirou de dentro da Igreja Católica todos aqueles que queriam ser fiéis à Escritura, e não às tradições, e não às ordens e às bulas papais, mas queriam, como Lutero, voltar às Escrituras, e esse grupo saiu. Mas nada foi flor, né? As coisas não eram flores nesse movimento protestante, tinha muita coisa difícil. E a igreja começou um movimento de resgate de muitos daqueles que saíram, fazendo o quê? Normatizando o que tinha sido alvo de protesto. Então, se a reforma protestou contra determinados aspectos que a igreja praticava com base na tradição, mas não estava na Escritura, o que a igreja fez? Adotou livros apócrifos antigos que validavam essas práticas que não eram bíblicas. Ou seja, para resolver o protesto feito pelos protestantes, a igreja foi lá e inseriu coisas novas dentro da Escritura para validar o que ela estava praticando. Uma coisa bem próxima daquilo que alguns pastores da nossa atualidade estão dizendo. A Bíblia precisa ser atualizada, ou seja, nós precisamos colocar coisas na Bíblia que validem os comportamentos do século 21. Olha, gente, isso não é novidade. A Igreja Católica já fez isso no século 17. E antes da Igreja Católica fazer isso, no século III, quando Constantino veio para dentro da igreja, no século IV, ele também fez isso. Todos os concílios fizeram isso, trouxeram coisas para dentro. Não incluíram no texto, mas incluíram na doutrina, criando dogmas e tradições que não são embasados nas Escrituras. Nós estamos no século 21 e às vezes a gente não se dá conta que a gente é como um grão de areia em cima dessa história que é do tamanho de um dinossauro. E dentro dessa história tem muita coisa que influencia até hoje o nosso comportamento como igreja. Quer ver? Conceito simples. Conceito de altar. Um lugar que as pessoas têm até medo, treme de pisar.
Eu já ouvi coisas assim, as mais diferentes sobre. Pastor, viu, eu preciso falar com o senhor, mas o senhor pode descer aqui que eu não vou subir aí não. Qual que é a ideia? A ideia é que esse lugar aqui é o santo dos santos da igreja. Quem vem aqui em cima, se não estiver preparado, cai um raio aqui e destrói. Da onde vem esse conceito? Né? Então, a gente tem a ideia de que o pastor é essa figura, né, clérica autorizada a fazer uma mediação com Deus. Então, você está precisando de alguma coisa, fala assim, pastor, você pode orar por mim? E é óbvio que faz parte do ofício do pastor a intercessão por suas ovelhas, é natural isso. O que não pode acontecer é uma ovelha achar que a oração do pastor tem mais validade do que a oração dela, e tem gente que pensa isso, né? Então assim, esses conceitos todos, Marcelo, estou dando esses conceitos todos, sempre houve essa tensão de tentar validar dogmas, tradições, inserindo coisas na Bíblia. E a Bíblia, ela é realmente um livro sobrenatural, porque o fato de nós termos ainda hoje uma Bíblia com 66 livros, que é a mesma que foi fechada lá no 3º século, o fato de nós encontrarmos, como aconteceu 60 anos atrás, um texto numa caverna, que é datado de 200, 300 anos depois de Cristo, e quando cruzado as informações que estavam ali com o texto que nós temos hoje, está impecavelmente igual. Isso é um milagre. Já imaginou? 1800 anos de história, que um povo que é acostumado a cada vez que conta um conto, aumenta um ponto, o livro continua igual. É um milagre de Deus, tá? E tentativas, vamos dizer assim, tentativas clássicas, né, históricas, como a do Concílio de Trento, de incluir estes livros, infelizmente são vergonha alheia, né? Para quem estuda um pouquinho de história e conhece um pouquinho de hermenêutica e do estudo das Escrituras, é vergonha alheia tentar fazer o que fizeram, porque, assim, infelizmente, tem muita gente simples, gente piedosa, que está dentro da Igreja Católica e que está sendo enganada e iludida, né? E que uma sentada, uma conversada bem séria é o suficiente. Uma vez lá em Itapeva, uma senhora da igreja trouxe um presente para a igreja e falou: eu quero presentear vocês com a Bíblia do meu pai. E era uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia gigante, né? Uma Bíblia católica. E ela falou: mas tem um motivo de eu querer dar essa Bíblia de presente para vocês. Essa Bíblia aqui, ela traz a história da conversão do meu pai e da nossa família, porque meu pai era de tradição católica, era de dentro, envolvido nos ministérios da igreja. E ele, são coisas de Deus, né? Ele começou a ler a Bíblia, ler mesmo, né? Versículo por versículo. E ele começou a esbarrar nos textos, logo no início da Bíblia, nos textos, que são os textos que nós vamos estudar, de Gênesis e Êxodo, esbarrou em textos que proibia fazer imagem. E ele começou a marcar os textos e escrever os textos na capa. E quanto mais ele achava textos, mais ele ia incluindo, daí ele teve que ir para a contracapa, e ele escrevia comentários. Por que nossa igreja desobedece a isso? E ele começou. Até que chega um ponto que ele escreve: definitivamente há alguma coisa errada com a minha igreja. Está escrito lá, com uma letra bem difícil de entender, né? Definitivamente há algo muito errado com a minha igreja. E foi aí que ele foi procurar alguém que interpretasse as Escrituras, né? E mostrasse para ele o que estava acontecendo, como Nicodemos foi procurar a Jesus. E foi a partir daí que não só ele, mas toda a sua família foi convertida. Ele chegou a ser presbítero da igreja, e o seu filho, agora recentemente, foi eleito presbítero da igreja também, e a família toda está na igreja. Alguns estão em outras denominações que não presbiteriana, mas todos são crentes, tá? Pela leitura da Escritura. Uma leitura, Marcelo, uma leitura consciente, atenta, vai perceber a distinção, né, a diferença muito nítida entre o texto inspirado
e o texto que foi convenientemente incluído ali para legalizar uma prática de 16 séculos absolutamente equivocada, como o clericalismo, né, que começa já no 2º século e acompanha a igreja católica até hoje. E que a gente tem que tomar cuidado para não acontecer aqui, né? Pastor é de carne e osso como todo mundo, aí peca também. Vamos voltar lá então. Então é o seguinte, quando a gente fala de inspiração, o termo grego utilizado para se referir à inspiração, a expressão inspirado por Deus, é theopneustos, que significa sopro, né? Soprar. E aí você tem uma palavra aí que você conhece muito bem, que está aí bem no miolo, que é a raiz da palavra, que é pneumo, né? E a gente sabe muito bem que você tem lá no seu carro os seus pneus. E por que chama pneu? Porque está cheio de ar, né? E essa palavra pode ser traduzida como vento, como sopro, né? Como ar. Então, quando eu tenho theopneu, eu tenho sopro de Deus, que é o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo, toda a escritura, ela foi soprada por quem? Por Deus. É o sopro de Deus para aqueles homens. E aí surgem então as dificuldades que normalmente nós encontramos quando esse assunto é chamado a atenção, que é a dificuldade de estabelecer qual que é a natureza dessa inspiração, como que ela é feita. Em tempos como os nossos, que vocês já viram filmes, ou assistiram na televisão, ou já ouviram falar do tal do Chico Xavier, que era uma figura muito conhecida dentro do Espiritismo, vocês já devem ter visto uma foto, ou até assistido um vídeo de como Chico Xavier fala, agora, uma aspas gigantesca, fala inspirado, a gente não sabe, a gente sabe no final das contas, não é? Por quem? E aí, como é que é essa figura? Então, lembra da figura dele? É uma figura com óculos daquele de fundo de garrafa, que fica escuro quando tem muita claridade, né? Aquele que muda de cor, com uma caneta na mão, não olhando para o papel e escrevendo. E qual que é a ideia por trás daquilo ali? É que ele não passa de um mero objeto, que uma entidade toma pela mão e faz ele criptografar, escrever alguma coisa lá, marcar, grafar num papel uma coisa, que ele não tem consciência do que é, e que ele não está operando naquele momento. Quando a gente fala em inspiração divina, as pessoas têm, especialmente porque nós somos influenciados pelo nosso meio, o que vem na mente da gente? Essa ideia de alguém escrevendo ali sem controle da mão, simplesmente transcrevendo alguma coisa que está sendo, vamos usar a palavra nossa aqui, soprada no ouvido. Nem isso, né? Porque se é mecânico, não tem nem sopro, é a mão mesmo. Sabe quando você quer ensinar a criança a escrever, ela erra 10 vezes, você se cansa, pega a mão, é assim, ó. Criança na fase de alfabetização, acho que todo pai já fez isso alguma vez, né? Tem que escrever assim, ele não vai, você pega aquele caderno de caligrafia e você dá uma apertadinha no dedinho deles assim, só para mostrar que você não está muito contente, segura o lápis e faz a volta certa. O conceito de inspiração que as pessoas têm comumente por aí é esse conceito de Deus segurando a pena do escritor e forçando a mão dele para escrever o que Deus quer. Vamos ver o que nós aprendemos, tanto com o texto de Paulo, como ao longo da história da interpretação bíblica, o que nós aprendemos sobre esse conceito, essa natureza da inspiração divina. Então, eu trouxe aqui um resumo para vocês dos nossos livros aí de teologia, para mostrar para vocês. Quando a gente fala de inspiração divina, nós estamos levando em consideração 3 aspectos importantíssimos e fundamentais da natureza da inspiração. Primeiro, que ela é plenária, e é isso que Paulo está dizendo, toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, não tem parte da escritura que não é inspirada por Deus, ela é plenamente inspirada, toda ela é inspirada por Deus. A escritura é vista como um corpo de revelação, formado por muitas partes. Primeiro, por 2 grandes partes, que é Antigo e Novo Testamento. Segundo, por 66 outras partes, que são os livros. E dentro dos livros, você tem divisões de temas e de períodos de história que estão lá dentro. Para nossa organização, nós dividimos em capítulos e versículos.
Se você quiser aprofundar, você divide em palavras. E se você quiser ainda mais, você divide em letras. Quando a gente faz aquelas gincanas bíblicas, você sempre tem esse tipo de pergunta. Quantas palavras tem na Bíblia? Quantas letras? Quantos capítulos? Quantos versículos? Isso faz parte desse estudo todo, né? A Bíblia, embora está dividida, e você pode escolher a maneira como você quer dividir em muitas partes, ela é um todo. 66 livros que compõem a Escritura Sagrada, o cânon da Escritura, a Bíblia. Isso não significa necessariamente que todas as partes têm a mesma importância e o mesmo peso em relação a qualquer doutrina em particular. Ou seja, o que significa? Significa que eu tenho uma determinada doutrina, eu vou usar muitos textos. Tem textos que falam diretamente sobre essa doutrina, afirmativamente e imperativamente sobre ela. Tem outros textos que falam de forma secundária. Um exemplo disso, quando eu estou dentro de uma narrativa que está contando uma história. O Antigo Testamento está cheio de narrativas históricas. Aí, lendo a narrativa, eu percebo, olha, essa narrativa tem a ver com a soberania de Deus. Mas o texto não está falando sobre essa doutrina. Eu tenho textos na Bíblia que são mais enfáticos, mais claros, e que são, em termos de clareza do assunto, são mais importantes do que esse. Mas ambos são inspirados. Eles são dados dentro de literaturas diferentes. Vou dar um exemplo. Quando Daniel, falou com Nabucodonosor, que ele estava ficando muito orgulhoso, que ele tinha que se humilhar, senão Deus ia discipliná-lo, ele não deu ouvidos, ele foi transformado numa fera. Durante 7 tempos, que a gente não sabe o que é isso, são 7 dias, 7 meses, 7 anos, a gente não sabe. Quando ele volta a si, ele faz uma declaração que Daniel registra, que é uma declaração lindíssima, a respeito de soberania de Deus. E Nabucodonosor, nas suas palavras, ele diz, quando eu voltei ao entendimento, eu louvei e eu bendisse o nome do Senhor, porque Ele olha para a terra e Ele dispõe todas as criaturas, classificando-as e reputando-as como nada. Ele dispõe os exércitos dos céus e os exércitos da terra como Ele quer, e não há quem possa lhe dizer que fazes, não há quem possa deter a sua mão. Ele está falando do quê? Ele está falando de soberania de Deus. Mas eu vou achar textos no Novo Testamento, vou achar textos em Salmo, que afirmam a soberania de outra forma. Afirmam, o Senhor é o soberano, Criador e Senhor do universo. Deus é soberano sobre o universo. Não, literalmente, está lá, afirmativamente. Por sua soberania. Efésios, eu vou pegar lá em Efésios, no capítulo 1, e vai dizer, olha, Deus elegeu segundo o conselho da sua vontade. Ou seja, Deus escolheu, Deus decidiu. Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o conselho da Trindade, eles fizeram. E ainda diz, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo eles sentiram prazer em fazer. Soberania de Deus. Mas eu tenho uma carta, eu tenho um salmo e eu tenho uma narrativa. Se eu quiser tratar afirmativamente do texto, eu vou direto para a carta. Se eu quiser dar uma demonstração de forma prática, eu vou para onde? Eu vou para a narrativa. Mas o ponto é que toda a Escritura, de forma plenária, ela é inspirada por Deus. Todas as partes, elas são inspiradas. Segundo aspecto da natureza dessa inspiração, é que ela é dinâmica. Qual que é a ideia dessa palavra dinâmica? Essa teoria destaca a combinação dos elementos divino e humano no processo de inspiração da Escritura. Tal pensamento não reparte a autoridade da Escritura entre um livro metade humano ou metade divino, não é essa a ideia, mas sim em um livro inteiramente divino, com elementos humanos não desprezados, de acordo com a soberania da vontade de Deus, com a soberana vontade de Deus. Deixa eu explicar para vocês, igual eu explico lá para os adolescentes, para o pessoal da classe de catecúmenos. Imagine que ao invés dessas janelas nossas, até uma dica aí, quem sabe um dia, a gente tira essas janelas aqui com vidro transparente e coloque vitrais. Vamos imaginar que a gente põe um vitral ali com uma cruz, coloca um outro vitral ali com uma pomba, alguma coisa assim. Imagine que eu tenho vitral. E vitral você sabe como é que é. São aqueles quadradinhos com várias cores diferentes, certo? Quando o sol incide pelo vitral,
a gente que está sentado no banco, como vocês estão, eu aqui da frente, o que a gente vê quando o sol está passando transversalmente, de fora para dentro, através do vitral? Nós vemos aqueles múltiplos fachos de luz com cores diferentes. Por quê? Porque quando o sol passa pelo vitral, ele não deixa de ser luz, mas ele adquire algum tipo de característica do vidrinho por onde ele passou, especialmente a cor. Às vezes alguns são trabalhados, e aí quando você vê o reflexo no chão, fica aquele reflexo trabalhado. Bom, essa é uma explicação do que é essa natureza dinâmica da inspiração. Significa que Deus inspira os homens, mas Deus utiliza o vocabulário de cada um desses homens, e Deus, inclusive, adequa a sua revelação ao vocabulário que eles tinham. Deus usa a personalidade de cada um deles, o caráter de cada um deles, as experiências de cada um deles, a fé de cada um deles. Ou seja, em cada um dos livros você tem a luz de Deus, que é a revelação, de Deus, mas ela está de alguma maneira, ela está unida ao caráter daqueles homens que Deus usou para revelar. Vamos lá, exemplos práticos disso. Pedro faz não diria uma reclamação, mas uma constatação. Pedro fala que Paulo escreve de um jeito difícil. E não só escreve, mas prega de um jeito difícil. E, gente, quando você vai estudar para pregar um texto, olha, pegar um texto de João e de Pedro é uma doçura. É um trabalho gostoso, simples. É lidar com linguagem de pescador. E a linguagem de pescador, até no grego, é mais simples. Pedro diz coisas assim, vamos lá pegar o outro, vai, João. João diz coisas assim: Deus é amor. Paulo diz assim: aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou. Sabia que os dois estão dizendo a mesma coisa? O termo conhecer, como Paulo utiliza, e não só ele, mas os autores do Novo Testamento, ele está composto por uma coisa que a gente chama de hebraísmo, que é o pensamento hebreu dentro de uma palavra grega. O hebreu, quando eu falo, Cido, eu te conheço. O hebreu está dizendo assim: Cido, eu tenho uma relação de amor profunda com você. Amizade, convivência, história. Nós já comemos saco de sal junto. Nós já celebramos festa junto. É isso que o hebreu está dizendo quando ele fala: eu te conheço. Mas daí, quando vem para o Novo Testamento, você pega a palavra conhecimento no grego, para dizer, Cido, eu te conheço. Quem está lendo o grego está entendendo o seguinte: é conhecimento cognitivo. Significa, eu já te vi. Cido, já vi você em algum lugar aí. Te conheço. Te conheço de algum lugar, que a gente faz sempre isso, Mas o sentimento que está no autor é outro. Ele está usando uma palavra grega que tem a ver com conhecimento cognitivo, para dizer uma coisa que os hebreus diziam quando eles queriam dizer que ama muito. Então Paulo está dizendo: esse Deus, Ele é tão cheio de amor, que antes da fundação do mundo, Ele olhou para mim, Ele me amou, Ele intensamente se envolveu comigo, que Ele me predestinou. Deus é amor. Um outro exemplo ainda. João usa meio versículo, uma linha, para afirmar que Deus é amor. Paulo vai fazer um tratado sobre o amor de Deus, ele vai usar 3 capítulos de uma das cartas. Ele vai escrever parágrafos de 10 linhas. Os parágrafos de João e de Pedro têm 1 linha, 2 no máximo. São períodos curtos. Já viu? Vocês já devem ter observado isso, quando você vai ler. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, os parágrafos ficam maiores. Quanto mais simples é a pessoa que escreve, menor fica o parágrafo. Poucas pontuações,
poucos estilos, poucas imagens, poucas ilustrações. Isso tudo significa o quê? Significa que o caráter de Paulo, a personalidade dele, o conhecimento dele, ficou dentro daquilo que Deus o inspirou a escrever? Ficou. É isso que nós chamamos de inspiração dinâmica. Por isso que eu leio 66 livros da Bíblia, e quando eu leio um que tem um autor diferente, eu já noto, na hora de ler eu já noto, estou lendo um outro autor, não é mais o mesmo. Eu saio do Evangelho de João e começo a ler Lucas. É diferente. João é um pescador, Lucas é um historiador e médico. Lucas vai escrever em Atos e ele vai usar termos que são termos da medicina. Lá na Porta Formosa, o homem que foi curado pelo poder de Deus, quando Pedro e João disseram: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. O homem levantou, e aí Lucas registrou assim: e os artelhos se firmaram. Você sabe o que é artelhos? Não, você não sabe porque você não é médico. Se você fosse médico, você ia ter que saber o que são os artelhos. São os tendões, né? Os artelhos se firmaram, né? Os ligamentos, toda essa parte que não é nem carne, nem osso, né? Fibras, artelhos, se firmaram, os nervos, né? Mas por que ele usou essa palavra? Porque ele entendia disso, ele fazia essas coisas. Então, Deus inspirou usando o vocabulário dele. Então, quando a gente fala que a inspiração é dinâmica, é isso. Terceiro, a inspiração ela é verbal. Ou seja, embora Deus utiliza o vocabulário do indivíduo, mas Deus escolhe as palavras dentro do vocabulário dele. É mais ou menos assim: Deus chama o Newton, vem cá, você vai escrever um negócio aqui para mim. Quais as palavras você tem aí para falar isso? Aí o Newton fala: Senhor, eu tenho umas mais rebuscadas, tenho umas mais simples, mas tem pelo menos uns 3 sinônimos para essa palavra. Então, vamos usar um desses daí. Estou brincando aqui com vocês, obviamente. Certo? Isso tudo acontece de forma interna, né? Mas é assim. É por isso que Paulo pode dizer: toda a Escritura significa, não tem palavra errada na Bíblia. Ah, pastor, mas eu estou lendo aqui, ó, tem um negócio aqui que está... Não, peraí. O que você está lendo, o que eu leio, o que nós lemos aqui, é uma tradução da Bíblia. A Bíblia escrita originalmente por seus autores, registro. Não tem texto original em lugar nenhum. Tá? Antes que você fique pensando, não está lá no Vaticano o texto original. Não existe texto original. Nós temos os textos mais antigos, que são datados do 2º e do 3º século. Depois de Cristo. Pastor, então não tem um original da Bíblia? Não tem um original da Bíblia. E como é que a gente faz? Bom, existem milhares de manuscritos entre 2º século, 7º e 8º século, que estavam distribuídos em mosteiros, que estavam distribuídos em cavernas, que estavam nas igrejas lá do 1º, 2º, 3º, 4º século. Ao longo da história, a própria Igreja Católica, ela tem colecionado tudo isso. E na composição e nas traduções, desde as latinas, do passado, da Igreja Católica mesmo, na história da Igreja, os escritores, o que eles fizeram? Isso é uma tarefa herculeana, isso é uma tarefa de séculos. Eles juntavam esses manuscritos e colocavam um lado a lado, comparando. É por isso que volta e meia você está lendo um texto bíblico, daí você acha um colchete lá. Eu vou explicar o que acontece, o que é um colchete, mas não quero que você comece a desprezar partes da Bíblia, tá? Você acha um colchete lá, o que significa? Bom, os manuscritos, dos mais confiáveis para os menos confiáveis, eles são classificados assim, ó. Manuscrito de confiabilidade A, B, C, D, E, F, G, e aí vai. E quando termina o alfabeto, começam os números. Então, quando a gente tem um texto que a confiabilidade dele está lá no J para frente, significa o quê? Que nas fontes que são classicamente utilizadas pela igreja desde o princípio, aquele texto não estava aparecendo.
e de repente ele apareceu ali a partir das fontes de classificação J. Mas ele não fere o todo das Escrituras, muito pelo contrário, ele acaba sendo explicativo, que são os casos que nós temos na nossa Bíblia. Quando você acha um colchete, você pode ver que normalmente é uma explicação. E o colchete está ali para dizer o seguinte: o texto não foi escrito com essa explicação, mas com o tempo a igreja passou a usá-la porque ela ajuda, ela não estraga. Tá? Então não é que aquilo não presta, aquilo significa que alguém adicionou aquela explicação ali posteriormente. Tá? E na hora de fazer as traduções que nós temos hoje, os tradutores exegetas entenderam que preservar esta explicação é bom, não entra em conflito com o todo da Escritura. Mas só para você entender que o que nós temos aqui é uma obra sobrenatural de Deus. Porque no século 21 a gente ainda tem esse livro, é só pela misericórdia de Deus e pelo poder sobrenatural de Deus. Porque esse livro foi escrito num período que nem papel tinha. Não tinha imprensa. Mas Deus preservou isso até nós. Ok? E a inspiração verbal significa que cada uma dessas palavras, com exceção dessas traduções que às vezes erram. Tá? A palavra que nós encontramos nesses manuscritos mais antigos, elas são inspiradas por Deus. Deus escolheu no panteão de palavras de cada um dos autores a palavra que Ele queria que ele escrevesse. Então não tem palavra errada na Bíblia. Quando eu pego uma tradução, e aí, isso aqui é uma informação importante. Quando eu pego, por exemplo, uma tradução que tenta ser muito atual, às vezes eu encontro esse tipo de erro. Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, surgiu aqui no nosso país uma tradução de algo que já tinha sido tentado nos Estados Unidos e foi trazido para cá e se tornou muito popular no nosso país, que é a Bíblia na linguagem de hoje. Então vamos lá. Se eu tiver que dizer para você qual Bíblia eu não devo usar, pastor, não use a Bíblia na linguagem de hoje. Por quê? Tem uma justificativa? Tem. Ela não é uma tradução. Ela não é uma tradução. Ela é uma interpretação da Bíblia. Deixa eu te explicar o que é tradução. Tradução é o que João Ferreira de Almeida fez. Ele pegou a Bíblia no hebraico, Antigo Testamento, no grego, Novo Testamento, e fez a tradução para a língua portuguesa, palavra por palavra, respeitando o sentido da frase, respeitando a sintaxe de cada uma daquelas frases, de cada um daqueles parágrafos. É tradução. O que é interpretação? É eu pegar um versículo, bom, o que esse versículo quer dizer isso? Aí eu escrevo com uma linguagem bem atual o que ele quis dizer. É isso que é a Bíblia na linguagem de hoje. Qual o problema com isso, pastor? Fica até mais fácil para a gente. O problema com isso é o que um presbítero sempre falava para mim, alguns anos atrás, ele dizia assim: pastor, quem não lê é refém do portador da notícia. O problema com a Bíblia linguagem de hoje é que você é refém da interpretação de quem fez. E aí eu posso, se você tem a Bíblia linguagem de hoje, eu posso te mostrar aí, eu vou pegar 5 páginas dessa Bíblia para te mostrar um erro, pelo menos em cada uma delas de interpretação. Então, se você está usando a Bíblia linguagem de hoje, mas pastor, todos estão errados? Não, tem alguns que eles interpretaram de forma correta, mas a sua única regra de fé e prática não é a interpretação que alguém fez, a sua única regra de fé e prática é a Bíblia, é ela que você tem que ler, e é nela que você tem que fundamentar a sua vida. Então, cuidado com essas interpretações, com essas versões da Bíblia que surgem por aí, que às vezes, na tentativa de dar uma linguagem muito palatável, foge daquilo que foi escrito. Tá? Então, cuidado. Se perguntar, pastor, qual versão eu devo usar da Bíblia? Uma versão que a gente usa aqui na igreja, tradicionalmente, é a Revista e Atualizada, que é uma versão muito boa. Tá? É a tradução João Ferreira de Almeida ainda. Se você quer uma com a linguagem um pouquinho mais nova, porque lá na RA, você ainda vai encontrar coisa. Coisa. Então você pode pegar uma versão mais atualizada, que é a Bíblia século 21. A século 21
é uma revisão da revista e atualizada. Uma versão muito boa também é a NVI, você pode usar, Nova Versão Internacional, mas guarda uma coisa, a Nova Versão Internacional é uma tradução inglesa. Quando você pega a NVI na língua portuguesa, você já está com um substrato, porque foi traduzido do hebraico e do grego para o inglês, e criou a Nova Versão Internacional, e depois eles pegaram do inglês e traduziram para o português, Nova Versão Internacional. Ainda está boa, mas você tem que lembrar que você está com uma tradução da tradução. Ok? A gente tem sempre que fazer essas contas. Então eu já estou com uma mensagem de terceira mão. Embora, vou repetir, é um texto bom. É um texto bom, não é ruim. Tá? É um texto bom. Eu tenho, inclusive, Nova Versão Internacional. Nos ajuda muito com a atualização de palavras, não de conceitos, nem de doutrina, de palavras, nos ajuda. Às vezes você quer um sinônimo, e às vezes você vai lá e encontra. É sempre bom você ter pelo menos umas 3 versões de Bíblia para consultar. Para quem não tem nenhuma em casa e fala, pastor, como é que eu faço? Para quem não tem nenhuma, como é que você faz? Você entra num site que tem lá, Bíblia Online. Na Bíblia Online você tem todas as versões. Se você quiser fazer uma comparação entre revista e corrigida, corrigida fiel, versão trinitariana, RA, a Bíblia na linguagem de hoje. Se você quiser fazer uma leitura de todas essas, coloca um texto do lado do outro, você pode ler todos, tá bom? Ponto para nós. Nova Almeida atualizada é uma versão muito boa também, tá? A dificuldade que a gente tem é com algumas versões que surgiram, eu estou tentando lembrar o nome dessa especificamente, mas eu trago na semana que vem para vocês. Uma tentativa que saiu agora, que é muito recente, que eles deram uma forçada em alguns textos, tá? Deram umas forçadas assim e desvirtuou o texto. Mas eu trago para vocês que eu estou aqui falando e tentando na minha mente lembrar e não consegui, então vamos deixar, vamos parar aqui. Na semana que vem eu trago o texto mesmo, é mais fácil, trago alguns exemplos para vocês. Deixa eu ver se eu consigo concluir aqui, porque eu mesmo que estou dando essas informações e acabo não concluindo o meu ponto aqui. Então nós vimos que a inspiração da Escritura, ela é plenária, ou seja, toda a Escritura, ela é dinâmica, ela respeita, né, quando Deus fez a inspiração, Ele fez de forma interna, sobrenaturalmente no coração do homem, utilizando a personalidade e o conteúdo de cada um daqueles homens para transmitir essa mensagem. A prova disso é a diferença de estilos de linguagem que nós temos na Bíblia. E a inspiração verbal, quando Paulo diz que toda a Escritura, são todas as partes e são todas as palavras. Isso não significa que as nossas traduções tragam essa fidelidade toda. Às vezes a tradução pode atrapalhar um pouquinho. Agora vamos lá, teorias contestadas, equivocadas sobre a inspiração, que nós não cremos. Primeiro, inspiração mecânica ou ditado. Inspiração mecânica ou ditado. Afirma que Deus não se valeu da personalidade, estilo ou cultura de seus autores secundários, anulando completamente suas mentes para que fosse produzida a Escritura de Deus. Mentira. Paulo em 1 Coríntios diz assim, isto digo eu e não o Senhor. Pronto. Quando Paulo está falando sobre o celibato, ele fala assim, olha, eu acho que é melhor você ficar solteiro. Porque o solteiro, ele pode dedicar-se integralmente ao ministério. Porque se você for casado, seu compromisso primordial é com a sua família. Porque isso está debaixo da vontade de Deus, é o que Deus quer para o homem casado, que ele cuide da sua casa. Ou seja, ele vai poder fazer a obra de Deus, no que diz respeito a pregação, evangelização, expansão, atendimento, ele vai poder fazer, mas não antes de cumprir os seus deveres dentro de casa. Então, falou assim, nesse sentido, então é melhor você ficar solteiro, mas, se for para ficar abrasado, então é melhor que case. Mas, tem um momento lá que ele fala assim, ele fala, isso digo eu e não o Senhor. Ou seja, então, eu tenho... Agora, quando ele fala isso, ele não está sendo inspirado? Tá, porque Deus está usando até esse jeitão de Paulo de dizer o seguinte, olha, eu vou falar para vocês minha preferência. Mas ao dizer a sua preferência, ele diz o que Deus estava revelando.
que realmente o homem, ele não está errado se ele decidir dedicar 100% da sua vida a Deus. Não existe nenhum pecado no celibato, desde que você faça isso sem se abrasar. E que você faça realmente para Deus. Uma oferta sua para Deus. Tá? Mas na maneira de Paulo dizer, Paulo está dizendo, isso digo eu e não Cristo. Tá? Segundo, a inspiração, além de não ser mecânica e ditada, a inspiração... outro ponto aqui. Se fosse ditado, a Bíblia tinha o mesmo estilo do começo ao fim. Certo? Pedro não ia reclamar de Paulo. Tinha o mesmo estilo. Todo mundo ia escrever como Davi, ou Paulo, ou qualquer um desses. Tinha o mesmo estilo. Segundo conceito equivocado. Inspiração parcial ou fracionada. Essa ideia defende o fato de que a Bíblia não é em seu todo inspirada, e sim em algumas partes. Ou seja, o autor estava escrevendo lá, em algum momento Deus soprava, inspirava, e ele escrevia alguma coisa divina. No restante ele estava falando dele mesmo, estava contando história, estava escrevendo alguma coisa. Nossa, mas que ideia esdrúxula. É uma ideia esdrúxula, mas extremamente popular, talvez a mais popular de todas. Quer um exemplo? Perguntinha que você vai ouvir em conversa trivial de família. Pergunta não, você vai ouvir em forma de afirmação. Eu vou fazer a pergunta aqui. Conversa trivial da família, depois do almoço, grupo de amigas, amigos, dentro das academias, nos âmbitos mais intelectualizados, dentro das igrejas, infelizmente, dentro de muita igreja, a Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Se eu escrevi, escrevi. Se eu não escrevi, escrevi. Está feito. Quando alguém faz essa pergunta para você, você diz o quê? Porque se você for obediente à palavra de Deus, Paulo diz, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, útil para a correção, útil para a repreensão, para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Significa o quê? Que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Mas o que você vai ouvir por aí, aos quatro ventos, não, gente, é o seguinte, a Bíblia realmente contém a palavra de Deus, mas tem texto lá que manda matar o homossexual, isso não é palavra de Deus. Tem mesmo, está lá em Levítico, pelo menos uns 4 textos diferentes. A Bíblia tem lá, o mesmo que está lá no Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, dedo por dedo, né? Só que Moisés foi lá e mudou para o olho por olho. Esses conceitos já existiam. Vamos lá. A Bíblia, ela não foi inspirada no fracionado. Uma parte é inspirada, outra parte não é. Porque quem defende essa tese, defende uma coisa muito conveniente. Se o que a Bíblia está dizendo combina com o que eu gosto, e com o que as pessoas do meu tempo concordam, palavra de Deus. Se o que a Bíblia está dizendo contradiz o pensamento do meu tempo, aí não é palavra de Deus, aí foi ideia de Paulo, aí foi ideia lá de Moisés. Mas quando nós lemos a Escritura, Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Tem partes difíceis de compreender? Tem, mas é palavra de Deus. Tem partes que conflitam veementemente com o pensamento do nosso tempo? Tem, mas é a palavra de Deus. E se eu quero ser perfeito, então eu tenho que abrir mão do pensamento do meu tempo, para abraçar o que a Escritura diz. Agora,
Isso não significa que eu vou abrir mão da inteligência, né? Que eu vou abrir mão do trabalho, do exercício hermenêutico, de interpretação. Eu vou ter que estudar. Eu vou ter que aprender, por exemplo, que no Antigo Testamento, como nós já tratamos isso aqui vastamente, no Antigo Testamento eu tenho uma lei civil dada por Deus quando não havia rei, e ele ocupava o papel também de monarca do povo hebreu, e ele deu lei civil para o povo. E essa lei civil é uma lei civil para o povo hebreu lá no Antigo Testamento. Essa lei civil tem princípios universais que podem ser utilizados na construção da lei civil de qualquer país, em qualquer época. Sim. E essa é a palavra de Deus. Agora, essa lei civil, ela tem um modelo específico dado para o povo naquele contexto, naquele mundo, naquela época. Sim. Quer um exemplo? Não tinha presídio. Como é que um povo nômade, 40 anos no deserto, vai ter presídio? Não tem presídio. Como é que eles faziam? Como é que eles faziam com os criminosos? Porque tinha criminoso. Chegando na terra santa, na terra prometida, eles separaram uma cidade, algumas cidades, olha, depende. Se for homicídio, quem mata paga com a própria vida. Se for outro tipo de crime, tem a cidade refúgio, nós vamos colocar esse pessoal lá. Claro, porque a lei, ela tem que, de alguma maneira, ela tem que ser útil e eficiente dentro do contexto em que ela foi dada. Aí eu pego esta mesma lei, imagine Deus escrevendo uma Constituição para o Brasil hoje. Mas como eu queria ver isso. Primeira coisa que eu acho que ele faria, ele mandaria rasgar tudo que a gente tem, essas milhares, centenas de milhares de leis e de emendas que só servem para fazer bandido ficar solto e concorrer na presidência da República. Eu acredito que ele faria, vamos fazer uma Constituição enxuta. Bandido é bandido, assassino é assassino, inocente é inocente, ponto. Então eu tenho que entender isso, para não fazer cair nessa cilada. Olha gente, está vendo? Olha o que o texto está dizendo, que uma pessoa, por ser homossexual, deve ser assassinada pelo Estado. E isso, vocês querem dizer que isso é palavra de Deus? Opa, amigo, vamos entender o que está sendo dito. O que está sendo dito? Deus abomina o homossexualismo, ponto. Como o Estado vai tratar disso? Bom, lá, o Estado hebreu, onde Deus era o monarca, ele mandou fazer isso. Aqui, o que nós vamos fazer? Eu tenho um princípio, Deus abomina. Aqui, o que nós vamos fazer? Aí nós vamos usar a inteligência para ver o que a gente vai fazer. Para respeitar a gravidade do que Deus diz que isso é. E aplicar algum tipo de medida para que esse negócio não se espalhe como um vírus. Mas nosso tempo é tão diferente que se esse vídeo aqui for assistido por determinadas pessoas, eu vou preso amanhã. Por isso que terminando a transmissão aqui, nós vamos ter que fazer alguns cortes. Porque nós vivemos num mundo assim, diferente, né? Então, eu estou dando um exemplo aqui para vocês de como a gente tem que interpretar as Escrituras. Eu tenho que entender o princípio universal que estava dentro daquela lei. Porque ela é palavra de Deus. Só que naquele momento ali, foi dada uma lei civil para um povo. É para o povo hebreu. Eles vão fazer, eu não vou chegar aqui hoje. Irmãos, domingo à noite, nós temos que convencer nossas autoridades a matar o homossexual. É claro que eu não posso fazer isso. Aquilo era a lei civil dos hebreus. Agora, eu posso e devo ensinar que Deus abomina. Deus abomina a injustiça, Deus abomina a maledicência, a fofoca. Quem causa intriga entre os irmãos, Deus abomina isso. Como abomina a desobediência dos pais aos filhos.
como abomina a idolatria, como abomina o homossexualismo. Todas essas coisas Deus abomina, Deus odeia. Esse é o princípio, essa é a palavra de Deus. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus, não é parte dela. Agora, não queira pular a etapa de fazer o seu trabalho de exegeta e interpretar bem as Escrituras. E contextualizar corretamente. É por causa das falhas de contextualização e de interpretação hermenêutica que nós, no geral, somos acusados de gente de mente tapada. Né? O camarada ela vai lá, lê, não interpreta, não entende o que está sendo dito, para quem está sendo dito, chega lá no púlpito da igreja domingo à noite e começa a falar bobagem. É o resultado qual que é? Olha, está vendo? Esses crentes são tudo um bando de tapado. É o que a gente ouve ou não é o que a gente ouve por aí? E aí vai ter a questão, a Bíblia não é inspirada, porque se o que esse cara está falando é verdade, o Deus que eu conheço, e aí é outro problema, né? Que o Deus que o mundo do nosso tempo conhece não é o Deus das Escrituras, né? Eles criaram um Deus à moda deles. O Deus à moda deles é um Deus que se define na palavra amor, mas ele não tem nada a ver com santidade, com justiça, com retidão, não. É o Deus do amor genérico, né? E aí você tem dois problemas. Um é o pregador interpretando equivocadamente, e o outro é o ouvinte dizendo, o Deus que eu conheço não fala isso. Aí você tem dois erros. O Deus que ele conhece não é o Deus das Escrituras, e o que o pastor está pregando não é o que está nas Escrituras. Isso define um pouquinho do manicômio que nós estamos vivendo no século 21. Uma loucura. Eu vou parando por aqui, deixa eu só citar aqui a última teoria equivocada, é a teoria da inspiração natural ou intuição. A ideia aqui é que não tem sobrenatural nenhum. Aqui é o seguinte, Deus se utiliza das nossas intuições, dos nossos afrescos da alma. Exemplo disso, não tem os artistas lá que vão lá e compõem uma obra de arte insuperável? Vai lá, Leonardo da Vinci. O que ele fez, ninguém faz igual, não adianta tentar. E aí os defensores dessa teoria dizem o seguinte, olha, são essas pessoas mais elevadas que escreveram o texto. E Deus só colecionou isso, pegou as obras de artes textuais, religiosas das pessoas do tempo, juntou e formou esse livro. Qual o problema com isso? O problema com isso é que textos brilhantes continuam a ser escritos no mundo até hoje. Quem aqui nunca sentiu vontade de pegar um jornal num domingo de manhã, que você lê uma crônica, você fala, gente, esse negócio aqui é fabuloso, vou recortar e vou guardar no meu caderno, porque isso aqui é fantástico. Quem nunca recebeu aí, em tempos de internet, quem nunca recebeu um texto aí no Instagram, no WhatsApp, você fala assim, gente, isso é maravilhoso. Eu tenho que compartilhar isso com todo mundo. Bom, se eu partir por essa teoria aqui, então, tudo é palavra de Deus. Qualquer coisa muito intuitiva e que seja interessante, inteligente, é a palavra de Deus. Ok? Então, cuidado quando você ouvir essa expressão, inspiração divina. O que é inspiração divina nas Escrituras? É uma inspiração plenária, dinâmica e verbal. É isso. Né? Toda a Escritura, respeitando a individualidade de cada um dos autores que Deus separou para esse ministério, e ela é verbal. Deus escolheu as palavras, dentro do vocabulário de cada um desses homens, e nos deu essa Escritura, que Paulo diz que toda ela é inspirada por Deus. Bom, são 3 pontos, como eu imaginava, essa semana a gente não ia conseguir passar os 3. Eu vou parar por aqui, e semana que vem nós continuamos. Você vê um versículo, a primeira linha do versículo, tem tanta coisa para a gente pensar sobre essa linha e conversar sobre isso. Tá? A importância disso tudo para nós é que a gente entenda, quando eu pego este livro na mão, ou abro o meu aplicativo, não é um livro comum. Não é. Isso é resultado da obra sobrenatural de Deus. Desde a sua confecção, desde o seu
ajuntamento, seu agrupamento, sua cópia e a sua interpretação. Para tudo isso nós dependemos do poder sobrenatural de Deus na nossa vida. Por isso que a Bíblia não pode ser peso de porta na sua casa. A Bíblia também não pode ser aquele amuleto aberto no Salmo 91 na sua estante. Não funciona assim. A Bíblia tem que ser alimento diário para a minha mente e para o meu coração. E quando eu falo mente, significa o quê? Não é fazer uma leitura assim, sabe? Já viu aquela leitura en passant, né? Aquela leitura que não ouve o que está lendo. A Bíblia tem que, se for para ler, e você está com pouco tempo, leia um versículo 10 vezes, mas não leia um capítulo se você não conseguir prestar atenção nele. Porque a Bíblia é para ser lida com a mente e com o coração. Às vezes a gente quer ler só com o coração. Senhor, fala comigo. E aí você lê, considerai as minhas aflições e o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Ô Senhor, me ajuda nesse dia. Não, peraí. E olha que eu abri aqui, abri qualquer um aqui. Considerai as minhas aflições. Olha o que o salmista está dizendo, Senhor, dá uma olhadinha especial para mim. Olha o que está acontecendo na minha vida. Olha como é bom saber que eu posso, né, falar com Deus e fazer um pedido desse. Para quantas pessoas você teria coragem de falar assim, eu preciso que você venha dar uma olhada particular e uma olhada profunda no que está acontecendo comigo. Para quantas pessoas tem coragem de fazer um pedido desse? O salmista fala com Deus assim, Senhor, vem considerar o que está acontecendo comigo. Vamos fazer uma pregação aqui, só nessa expressão. Vamos pegar outra, né? Agora eu gostei disso. E o meu sofrimento, como é bom saber que o meu Deus, Ele consegue dimensionar o meu sofrimento. Você já tentou contar seu sofrimento para uma pessoa que está nítido na cara dela, que ela não está entendendo o quanto está doendo? Eu acho que psicólogo passa muito por isso, né? Chega alguém ali e fala, às vezes na cabeça de quem está ouvindo, você fala assim, mas isso não é tão grave assim. Mas a pessoa está sofrendo por aquilo. E imagina, e pensa, como é bom ter um Deus que eu posso falar para Ele, considera meu sofrimento, o Senhor sabe. Ninguém consegue saber, mas o Senhor consegue. Eu vou ler a última parte. E perdoa todos os meus pecados. Ele fala de tribulação, de sofrimento, e fala de pecado. Ele está dizendo assim, olha, além de tudo isso, ainda tem os meus pecados. O Senhor vai ver a tribulação, vai ver o sofrimento, aproveita e vê o pecado. Me perdoa, Senhor. Olha, um versículo desse aqui, dá ou não dá para você passar um dia diferente? Mas eu tenho que ler. Não adianta eu passar o olho sobre isso. A Bíblia é assim, eu abri aqui, como às vezes a gente abre correndo em casa, alguma coisa. A leitura da Bíblia deve ser feita de forma ordinária, do começo ao fim. Mas mesmo se num momento de angústia eu abrir a Bíblia e começar a ler, se eu ler com a mente e com o coração, é um livro sobrenatural, o Espírito Santo de Deus vai falar comigo. Porque este livro foi composto, foi agrupado, foi preservado de forma sobrenatural. Para mim e para você, a nossa única regra de fé e prática, é o nosso alimento diário. Davi dizia que é mais doce do que o mel, é mais preciosa do que a prata e do que o ouro. Não tem nada mais importante dentro da sua casa do que esse livro. Antigo e Novo Testamento. Amém.